Existe um silêncio perturbador que precede toda a transformação profunda. É o silêncio que experimentamos quando nenhuma verdade cômoda consegue mais nos satisfazer. Quando a vida que construímos no exterior já não corresponde à vida que ferve no interior. Carl Jung chamava isso de crise da individuação. Aquele momento em que a psique reconhece que você está vivendo uma mentira. E aqui está o paradoxo que ninguém quer enfrentar. Às vezes, o vício é exatamente isso. Não é a prova de sua fraqueza. É uma comunicação desesperada entre o seu consciente dormente e o seu self. Aquela parte mais profunda e autêntica que Jung chamava de a totalidade da psique humana. O que você interpretou como autossabotagem pode ser, na verdade, uma ferramenta muito rudimentar de conscientização. Uma voz gritando do fundo das águas psíquicas, tentando te despertar para quem você realmente é. Neste vídeo, vamos explorar como a psicanálise junguiana reinterpreta o vício não como fracasso, mas como mensagem. Como aquilo que você temia ser seu maior inimigo pode se tornar seu aliado na jornada para a autorrealização. Se esta perspectiva ressoa com você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos juntos desvendar os mistérios da psique. Para compreender como Jung chega a essa interpretação revolucionária, precisamos primeiro sair da sombra de Sigmund Freud. Enquanto Freud reduzia o comportamento humano a pulsões primitivas e traumas recalcados, Jung percebia algo muito mais abrangente. Ele viu que a psique humana não era apenas um repositório de medo e desejo reprimido. Era um sistema dinâmico e criativo, constantemente tentando se integrar, se totalizar. A grande divergência ocorreu aqui. Freud via o inconsciente como inimigo. Jung o via como mentor. Essa mudança de perspectiva transformou tudo. Se o inconsciente não é um adversário, mas uma inteligência superior guiando nosso desenvolvimento, então precisamos repensar completamente como interpretamos seus sintomas. Jung dedicou sua vida inteira a um conceito, a individuação. Esta é a palavra-chave para entender sua abordagem ao vício. Individuação não significa isolamento ou egoísmo. Significa a realização progressiva da totalidade do ser, a integração consciente daquilo que sempre esteve fragmentado em nós. Imagine uma pessoa que cresceu sendo ensinada a ser sempre forte, sempre no controle. Seu ego construiu uma identidade rígida em torno dessa máscara. Mas no inconsciente existe uma vulnerabilidade, uma sensibilidade, uma necessidade legítima de repouso e comunhão que nunca encontrou expressão. Essa força rejeitada não desaparece. Ela permanece no inconsciente, acumulando pressão, e em algum ponto ela irrompe, frequentemente através de comportamentos compulsivos, vícios, obsessões. Para Jung, isso não é patologia. É a psique numa tentativa desesperada de reequilibrar-se. Jung introduziu um conceito que a psicanálise freudiana desconhecia: o self. O self não é o ego, aquela estrutura que nos permite navegar a vida diária, gerenciar identidade social, tomar decisões práticas. O self é o centro arquetípico da psique, o ponto de harmonia onde todas as polaridades encontram síntese. Para Jung, todo comportamento humano, mesmo os mais autodestrutivos, está parcialmente orientado pelo self em sua tentativa de nos levar à completude. Compreender isso muda fundamentalmente como respondemos ao vício, não com condenação, mas com curiosidade autêntica. Pausemos e reflitamos. O que é um vício senão uma repetição compulsiva de um comportamento apesar das consequências negativas? Álcool, drogas, sexo, comida, trabalho, redes sociais. Os símbolos mudam, mas a estrutura psicológica permanece. A maioria das culturas tratam isso como um defeito moral, uma fraqueza de caráter. Mas Jung nos convida a fazer uma pergunta diferente. Mas por que a psique continuaria insistindo em algo que causa sofrimento? A resposta está na natureza profunda do inconsciente. Ele não pensa em termos de bem e mal. Ele pensa em termos de necessidade, pressão, demanda por integração. Um homem que foi criado para suprimir toda a raiva e afetividade pode desenvolver vícios como forma de acessar aquilo que lhe foi negado. A liberação, a transgressão, a vitalidade bruta.
O vício torna-se um portal, uma forma rudimentar de acessar partes de si mesmo que o sistema consciente bloqueia. Uma mulher que interiorizou a mensagem de que seu corpo é objeto sexual, não sujeito da própria sexualidade, pode desenvolver padrões compulsivos como forma de tentar recuperar a agência, mesmo que, paradoxalmente, esses padrões reforcem a dissociação. O vício é sempre simbólico, sempre uma mensagem codificada. Aqui encontramos o conceito-chave de Jung, a sombra. A sombra não é o lado maligno, é simplesmente tudo aquilo em nós que não aceitamos conscientemente. Pode ser raiva, sexualidade, poder, agressão, luxúria ou seu oposto, vulnerabilidade, dependência, medo, confusão. Frequentemente, a sombra carrega características que nossa cultura, nossa família, nossa religião nos ensinou a condenar em nós mesmos. E aqui está o ponto crucial. A sombra não desaparece por ser negada. Ela ganha força. Ela se torna aquilo que Jung chamava de possessão psicológica. Momentos em que somos literalmente tomados por forças que não reconhecemos como nossas. O vício é frequentemente uma forma de possessão. Você se vê fazendo algo contra a sua própria vontade consciente, contra seu próprio julgamento moral, e não consegue parar. Não porque é fraco, porque uma parte de você que recebeu ordens para desaparecer ganhou tanta força nas sombras que agora você está dividido. Existe um fenômeno que Jung observou repetidamente em sua prática. Quanto mais severamente você nega um aspecto de si mesmo, mais agressivamente esse aspecto irrompe na forma de comportamentos compulsivos. É como se a psique tivesse uma lei básica de conservação. A energia psíquica não desaparece simplesmente porque você toma a decisão consciente de reprimi-la. Ela encontra outros caminhos. Ela se destila em formas mais primitivas, menos controláveis. Um homem que foi criado para ser perpetuamente generoso pode desenvolver um padrão compulsivo de gastos destrutivos, não porque quer se arruinar financeiramente, mas porque aquela parte dele que anseia por posse, por retenção, por limites, por dizer não, finalmente encontrou um porto. Uma mulher que internalizou que mulheres boas não têm raiva pode descobrir-se envolvida em relacionamentos compulsivamente autossabotadores, porque sua raiva reprimida, incapaz de expressão direta e saudável, se converte em uma agressão voltada para dentro, masoquismo camuflado de destino. Aqui está a dimensão verdadeiramente arquetípica da questão. Jung não estava apenas falando de repressão pessoal. Ele estava apontando para padrões universais gravados na psique coletiva. O arquétipo da sombra não é individual. É um padrão que cada ser humano enfrenta. Cada cultura tem seus próprios códigos sobre o que é aceitável e inaceitável, e essas fraturas culturais criam fissuras no psiquismo individual. A sombra do homem moderno é frequentemente seu lado emocional, seu medo, sua vulnerabilidade, tudo aquilo que a cultura patriarcal classifica como fraco. A sombra da mulher moderna pode ser seu poder, sua sexualidade não mediada, sua capacidade de machucar e destruir, capacidades que a cultura feminina foi historicamente ensinada a negar. Quando esses conteúdos arquetípicos reprimidos finalmente explodem, eles não vêm suavemente. Eles vêm com a força bruta de séculos de negação, de gerações de silenciamento, de camadas sedimentadas de culpa e vergonha. O vício torna-se, então, a única linguagem que a psique consegue usar quando todos os canais saudáveis de expressão foram selados e lacrados. Há um paradoxo profundo que Jung explorou ao longo de toda a sua obra. O self, aquela totalidade autêntica, não se comunica através do conforto. Ele se comunica através da crise. Quando você está totalmente ajustado ao mundo exterior, totalmente identificado com a persona que construiu, persona significa literalmente máscara, em latim, o self permanece silencioso, porque há funcionalidade, há adaptação. Mas existe um custo invisível, a morte lenta da autenticidade. O vício emerge muitas vezes como um grito desesperado contra essa morte em vida. É como se uma parte profunda de você gritasse: não posso continuar assim, preciso quebrar algo,
Preciso despertar. Compreenda bem. O vício é uma resposta inadequada a uma chamada legítima. A chamada é real. O método é autodestrutivo. Mas a chamada está chegando do self. E Jung documentou inúmeros casos onde o reconhecimento dessa dimensão espiritual do problema transformou completamente a abordagem ao vício. Quando alguém finalmente entendia que seu vício não era fracasso, mas um chamado não respondido, uma missão não reconhecida na psique, algo mudava. Não era apenas deixar de beber, era finalmente começar a viver. Então, como se trabalha com isso? Jung nunca propôs uma abordagem simples de pare com o comportamento. Sua abordagem era sempre hermenêutica, interpretativa. Primeiro, há a necessidade de amplificação simbólica. Que significado essa compulsão carrega para você especificamente? Um homem que bebe compulsivamente pode estar fugindo do contato emocional. Uma mulher que trabalha obsessivamente pode estar tentando provar seu valor. Uma pessoa que se perde em redes sociais pode estar buscando conexão e validação. O símbolo nunca é universal, é sempre pessoal, enraizado em sua história, sua ferida, sua jornada particular. Segundo, há a necessidade de confrontação com a sombra. Qual parte de você está possuindo esse comportamento compulsivo? E mais importante, o que ela quer? Não para destruir você, mas o que deseja que você viva, que você reconheça, que você integre? Essa pergunta é aterrorizante, porque a resposta frequentemente desafia a identidade que você construiu com tanto cuidado. Terceiro, há o trabalho de canalização. Como essas energias podem ser redirecionadas? A agressividade que emerge em um vício pode ser transformada em paixão criativa. O abandono que buscas pode se tornar entrega espiritual genuína. A busca por escape pode evoluir para a busca por transcendência. Não há transformação sem luto. Jung compreendeu que o sofrimento do vício, quando não destruir você completamente, pode se tornar um ácido purificador. É a pior das ironias. Aquilo que você mais teme pode se tornar sua maior ferramenta de crescimento. A criança que sofre abandono pode desenvolver dependências. Mas se ela conseguir sobreviver a essa jornada e integrar aquele sofrimento, em vez de apenas fugir dele ou culpar-se por ele, ela pode se tornar a pessoa com maior capacidade de empatia e compreensão genuína. A pessoa que vivencia compulsão sexual, se conseguir olhar para aquilo sem negação e sem autocondenação, pode descobrir que sua ferida era sobre poder, identidade e a busca equivocada por completude em outro corpo, e que essa descoberta abre portas para um relacionamento radicalmente mais autêntico consigo mesmo e com os outros. O vício, então, não é propósito em si, nunca é, mas pode ser o catalisador que quebra a ilusão, que força o confronto com a realidade interior que você estava evitando. Retornemos ao ponto de partida. Você não é quebrado, não é fraco. Você é alguém cuja psique é tão inteligente, tão ativa, tão insistente em sua busca pela verdade, que ela está disposta a ferir você para despertar você. Isso é o que Jung chamou de a voz do self, o chamado para a individuação. O impulso sagrado para se tornar totalmente você mesmo, não uma versão diminuída e neurótica, mas a vastidão completa de sua humanidade. O vício é o grito dessa verdade usando a linguagem da autodestruição, porque nenhuma outra linguagem consegue penetrar a fortaleza do seu ego adaptado. A pergunta que fica não é, como consigo parar? É, de que estou fugindo? Que verdade sobre mim mesmo recuso a aceitar? Que chamado para a autenticidade estou evitando? Porque quando você finalmente responde a essa pergunta, não intelectualmente, mas em suas fibras, quando finalmente escolhe a transformação sobre a fuga, quando finalmente diz sim à jornada de tornar-se si mesmo, então o vício perde seu poder. Não porque desaparece magicamente, mas porque deixa de ser necessário. A mensagem foi recebida, o chamado foi compreendido. E agora, a verdadeira jornada pode começar. E se você gostou desta mensagem, inscreva-se no Psicosmos, deixe seu gostei e escreva nos comentários um mantra que ancore essa virada interior.
Algo que afirme sua decisão de parar de fugir e finalmente responder ao chamado do seu self. Pode ser simples e profundo como: eu escolho me tornar quem realmente sou. Ao comentar, você transforma essa frase em compromisso com sua própria autenticidade. Até a próxima.